Atenção! Este vídeo está repleto de spoilers e é contraindicado caso você não tenha assistido à produção citada acima. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Beto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde a Disney destrói todas as minhas teorias. Bom, hoje eu não vou fazer uma aberturinha por canal porque tem gente me olhando e eu tô com vergonha. Por que destruindo todas as minhas teorias, né galera? Eu disse pra vocês no vídeo anterior que nesse episódio eles ignorariam esse plot da Mônica e focariam novamente na parte do sitcom. E era realmente o que eu esperava que eles fizessem e gostaria que eles tivessem feito. Mas não foi o que aconteceu. Esse episódio é um episódio mais sério, sem tantas piadas, focado em tampar alguns buracos e dar algumas explicações. Para algumas pessoas, esse episódio deve ter sido: caraca, finalmente uma série da Marvel e eu tô voltando a ver aquele universo que eu tanto gosto. E para outras pessoas como eu, a gente fica triste porque eles criaram um tipo de narrativa diferente de todas as outras séries que a gente já tinha visto, e isso estava me agradando demais. Eu achava melhor que eles deixassem essa parte de reexplicar e de ficar, voltar pro sério, mais pro final da série, ou seja, para eles fazerem de uma vez só. Como assim? Eles colocarem todos os episódios de sitcom, jogando algumas pitadas de mistérios, pra gente ficar, igual a gente tá fazendo em todos os vídeos e todas as semanas, teorizando e discutindo sobre, pra no final começar a explicar numa pancada só, neles irem direto até o final. Mas eu não sou produtor da série, então eu não tenho que achar nada. Eu só vou ficar um pouco viúvo, nessa semana, porque eu acredito que na semana que vem a gente volte, Ou semana que vem eu posso estar falando de novo que eu tô todo errado. Indo pro episódio de hoje, a gente tem basicamente dois núcleos aqui, O núcleo do retorno da Mônica Rambeau depois do estalo do Thanos, e o núcleo da Darcy e do Agente Woo descobrindo e analisando toda essa situação. Primeiro, é muito legal ver eles usando a consequência do estalo e do retorno das pessoas, ao mundo. A gente viu um pouquinho disso no Homem-Aranha Longe de Casa, mas aqui a gente consegue ver o desespero, das pessoas que estão voltando, das pessoas que estavam ali e do nada surgiu alguém do seu lado, e é um caos total, como de fato, deve ser se a gente tivesse um acontecimento desse. Para imaginar. As pessoas sumiram no local e elas estão voltando ao mesmo local aonde elas desapareceram. Então, dependendo de onde foi isso, pode ser muito complicado. Imagina que nesses 5 anos que se passaram, você comprou uma casa e do nada uma pessoa surge no seu banheiro, na sua cama, no seu quarto. Isso ainda é uma consequência até um pouco leve. Ali a gente vê um hospital, todo mundo desesperado. E eles mostraram isso de uma forma muito rápida e precisa, Não precisa ficar se estendendo nisso. E no meio disso tudo, a gente vê a reação da Mônica Rambeau, que é a Geraldine, que a gente falou nos episódios anteriores, que é aquela menininha lá do Capitã Marvel, que ficou amiga, da Carol Danvers e tudo aquilo. O episódio começa, com essa reação e a gente descobre que a mãe dela morreu, de câncer nesse meio tempo. Ela teve câncer, a Mônica estava acompanhando ela no hospital, e nesse meio tempo em que ela desapareceu, a mãe dela faleceu. E eu fiquei muito triste porque eu adoro a personagem, a relação dela com a Carol de irmandade é simplesmente uma coisa tão linda de se ver. Eu fiquei muito triste da gente perder esse personagem, mas é importante, pro desenvolvimento da própria Mônica, que mais pra frente pode se tornar, uma super heroína aí. Bom, como a gente falou nos episódios anteriores, a gente tá acompanhando agora as primeiras aparições da SWORD. E a Mônica, ela também trabalhava na SWORD. Inclusive, pelo que deu a entender a série, ela era para ser a próxima diretora. A Maria, mãe dela, era a diretora e a Mônica seria a próxima. Só que com esse desaparecimento, ficou aí para esse Tyler Howard, que foi apresentado agora na série. Uma das coisas curiosas é que ele fala que a Maria criou isso do zero, Mas eu acredito que ela não tenha sido a única. Eu acredito que o Talos e o Nick Fury, todo aquele núcleo da Capitã Marvel esteja envolvida na criação da SWORD. Uma coisa que eu fiquei pensando
é que antes do estalo, a SWORD já existia, né? Porque antes do estalo, a Mônica estava com a mãe dela, a Maria, que é uma das fundadoras, só que a Maria já estava de cama de câncer. Então, antes disso, ela já tinha criado a SWORD. Ou seja, a SWORD já existia antes do Guerra Infinita. Só que ela nunca tinha dado as caras em lugar nenhum, né? Então a gente pode pensar um pouco aonde que isso surgiu, como que começou, existia, mas escondido. Não parece estar tão escondido, já que o FBI consegue contato com ela tão facilmente. Mas será que o FBI tinha contato, mas as pessoas não sabiam da existência? São coisas a se teorizar. É até legal pensar, né, nos filmes que foram cronologicamente antes de Guerra Infinita, e a gente não tem nem filmes que indicariam isso, né? A gente tem ali o Doutor Estranho, que é muito focado nos templos deles, né? Tem o Thor Ragnarok, que é focado no espaço. O único que talvez pudesse mostrar algo da SWORD era o Homem-Formiga e a Vespa, né? Que foi um pouquinho antes do estalo. E é legal que o Agent Woo, que até aparece nesse episódio, ligado aí com a SWORD e com o FBI, ele aparece no Homem-Formiga e a Vespa, então não sei se tem algo a ver. Outra coisa legal pra gente ficar de olho é que quando o diretor novo ele tá reapresentando a base da SWORD pra Mônica, ele mostra pra ela uma sala onde eles estão trabalhando em armas. E é até engraçado que a Mônica questiona ele, né? A gente não trabalhava com supervisão e prevenção? Nunca foi com criação. E ele fala pra ela, né? O mundo mudou muito nesse tempo. A gente descobriu muitos inimigos lá fora. E ela até fala, né? E aliados também, que aí faz referência, né? À própria Capitã Marvel. Bom, acontece que depois de tudo isso, a Mônica ainda tá de castigo. Ou seja, ela tá restrita a missões no chão, né? Pelo que entendi, ela não vai ter missões no espaço ou voltadas a ameaças externas. É legal lembrar vocês que na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa, a gente vê uma estação espacial, onde até o Nick Fury, né, tá presente. Teoriza-se que essa base seja uma base da SWORD. Isso já é teorizado antes mesmo da SWORD aparecer na série. Então, com agora a confirmação dela, é bem provável que essa base realmente seja da SWORD, e esse lance da Mônica não trabalhar no espaço provavelmente seja uma restrição para ela não trabalhar nessa base. Bom, então ela é designada a um chamado do FBI, mas especificamente pelo Agente Woo, que é aquele policial todo atrapalhado que aparece no Homem-Formiga e a Vespa, e que o Scott fica trolando ele, né? Tem várias cenas engraçadas, e ele é uma figura, né? Várias cenas engraçadas daquele filme é por conta dele. Inclusive é muito legal que ele faz a cena do cartão, né? Do filme do Homem-Formiga, ele fica... Me diz como é que você faz esse lance com o cartão, né? E o Scott fala, não, pode deixar, eu te ensino. E aqui ele faz, né? E é muito legal. Close-up magic. James E. Woo, FBI. Viu? Eu também consigo fazer. Bom, então a Mônica recebe um chamado aí do Jimmy Woo, porque ele estava investigando alguns desaparecimentos, e ele chega até a cidade de Westview, que a gente já tinha visto a placa, né? No final do episódio anterior. E acontece é que nunca se ouviu falar dessas pessoas, né? Todas as pessoas que tinham contato com elas não sabem nem da existência delas. E tem uma cena bizarra onde eles conversam com policiais sobre a cidade de Westview, e os policiais não lembram dessa cidade, nem conseguem ver a cidade que está atrás deles. E aí já se torna toda uma parada meio diferente, né? Uma coisa que eu adorei desse episódio é que os personagens fazem as mesmas perguntas que a gente, né? Uma das perguntas que a Mônica faz é: por que os policiais não conseguem ver a cidade, mas eu e você conseguimos? E durante o episódio foram feitas várias perguntas, né, que a gente se faz. Por exemplo, tem um quadro lá onde o agente Woo pergunta, né? O Visão tá vivo? Por que sitcoms? Por que hexágonos? Esse lance do hexágono é algo que eu não tinha comentado antes, porque eu não achava que fosse importante. Mas vários vídeos, né? Várias pessoas que fazem aí vídeos pra internet e até discussões em Facebook, Twitter, as pessoas se perguntam por que o aparecimento de tantos
hexágonos na série. Se você vê, todos os episódios eles terminam com um hexágono. Tiveram outras aparições dessa figura geométrica. Quando o agente Wu escreveu no quadro, foi uma coisa para me ligar, tipo, olha, então isso realmente é importante. E aí a gente vê tanto o drone da SWORD quanto a Maria Rambeau serem engolidos aí pelo domo, né, em que a Wanda tá criando aquela realidade. Esse drone, esse helicóptero que eles usam, né, inclusive é aquele helicóptero que apareceu lá no segundo episódio. Uma coisa muito legal é que tudo que entra nessa realidade se adapta a uma versão retrô. O helicóptero, né, ele tá diferente do que a gente vê na mão da Mônica. E depois, quando aquele agente da SWORD entra no esgoto e passa pela barreira, a gente vê todo o traje dele se transformando naquele traje do apicultor, né, e a corda também se transformando. E aí, algo muito importante é, quando a Mônica é mandada embora, as roupas que ela está vestindo, que foram criadas dentro do domo, continuam com ela, né? Ela não voltou ao uniforme da SWORD que ela estava usando antes. A corda que ligava o agente Franklin, né, que é aquele cara do apicultor, quando volta, também volta na versão retrô. Então é algo que a gente pensa. Tudo que foi criado pela Wanda lá dentro, quando é posto pro lado de fora, continua da mesma maneira. E isso gera várias possibilidades. Por exemplo, o Visão lá dentro tá vivo, ou não, né? A gente teve aquela cena final dele, onde mostra o corpo dele morto, não dá pra entender bem esse caso. Mas existem os gêmeos, que foram criações lá. Será que, se a gente tirar os gêmeos do domo, eles continuam existindo? Esperamos que sim, né? O Icano, pelo amor de Deus, venha. E aí, como a Mônica Rambeau é engolida, né, eles montam uma base da SWORD e chamam diversos especialistas, né? Chamam uma especialista em biologia nuclear, chamam um cara especialista em inteligência artificial e chamam a Darcy Lewis. Se você não lembra, ela é aquela figura que apareceu nos primeiros filmes do Thor, né, no Thor 1 e no Thor 2. Esses filmes a gente sabe que são os piorzinhos do MCU, mas tem algumas coisas muito legais, e pra mim, uma das coisas mais legais é a própria Darcy, né? Que é a parte cômica do episódio. É muito legal as sacadas que ela tem e a gente só se apega mais à personagem, né? Porque ela parece uma pessoa normal dentro dessa situação toda séria. E não é só alívio cômico, né? Ela também mostra o quão inteligente ela é. Inclusive tem uma cena muito legal em que um cara chama ela, né, senhorita Darcy, e ela fala, doutora Darcy. Bom, a gente consegue ver que a SWORD está trabalhando de diversas formas, né? Eles estão mandando vários drones para dentro lá do domo e não conseguem respostas. A primeira a conseguir alguma resposta é justamente a Darcy, que capta uma radiação em que ela consegue colocar, né? É como se fosse uma onda de rádio, uma onda de TV, em que ela consegue, né, a imagem e o som. E eles começam a assistir a série igualzinho a gente. Eles assistem os mesmos episódios que a gente assistiu. Inclusive é engraçado, né, que a gente tá vendo a Darcy vendo WandaVision dentro de WandaVision enquanto a gente vê WandaVision. Uma frase muito legal que ela teve é que ela fala que a radiação está num limite seguro por enquanto. Será que esse espaço do domo vai aumentar? Isso vai ficar vai criar um perigo mundial, um perigo nacional? Aí a gente tem que aguardar. Uma outra coisa legal desse episódio é que ele se passa paralelamente, né, em questão de cronologia, aos 3 episódios que a gente já viu. E ele vai respondendo alguns buracos, né? Tipo o helicóptero que a gente viu, da onde veio, quem é que estava falando no rádio pra Wanda, né? Quem era aquele apicultor, né? Apesar de não ter sido mostrado o rosto desse agente Franklin, né? Nem mostrar o que aconteceu com ele depois que a Wanda rebobinou. Ele voltou por aquele esgoto. O que aconteceu? Ele ainda tá lá dentro? Ele é alguém importante? Tem 2 opções, né? Ou ele é alguém muito importante, por isso não mostrou o que aconteceu com ele, ou ele é nada importante, tipo, que a gente nem precisa saber o que aconteceu, né? Bem figurante mesmo. E aí eles assistem essa série e é possível perceber que foram exibidos outros episódios que não ficaram disponíveis pra gente. Isso a gente consegue até ver na hora que a Darcy fala sobre o rádio, né?
ela comenta que todo episódio o rádio aparece. Só que a gente viu poucos episódios. Dá a entender que ela viu muito mais. Ou seja, a vida da Wanda, né, tá avançando ali. E com o decorrer dos episódios que eles vão assistindo, eles percebem que aquelas pessoas que aparecem são pessoas reais. Eles botam, né, a identidade de todo mundo ali no quadro. Provavelmente são pessoas que foram desaparecidas, né? As únicas em que eles não colocam as identidades são a Agnes, que tem todo esse lance misterioso, né? E inclusive aqui tem mais um ponto, né? Tipo, não colocaram a identidade dela. E a Dory, né? Que é aquela personagem do segundo episódio em que a Wanda tá tentando agradar. Mas, no caso da Dory, quando eles estão assistindo esse episódio, eles falam, olha, uma nova personagem. Então pode ser por isso que não colocaram no quadro, mas é algo a se pensar. E no final, né, a gente tem toda aquela cena ali, onde mostra de fato que o Visão tá morto, né, pra quem ainda não entendeu, ele tá morto, e a Wanda tá usando ele como marionete. Isso é um pouco até um episódio de Black Mirror, né, bem sinistro, bem terrorzão. A gente se pergunta, né, o que vai acontecer com o Visão? Ele vai permanecer assim? Ou quando ele sair dali, ele vai estar vivo, né? Só que a gente já viu que mesmo estando ali dentro, ele está morto, isso é só uma ilusão da Wanda. São várias perguntas que só nos resta esperar pra ver. Mas uma coisa a Monica Rambeau disse, né, no final do episódio. É tudo a Wanda. Agora, a SWORD está ciente de que a Wanda tem alguma responsabilidade nisso. Mesmo que não seja de propósito ou sendo de propósito, ela está envolvida. E aí a gente se pergunta, como eles vão resolver esse problema? Acredito que eles não tenham poderes para combater uma ameaça nesse nível, né? Ou eles vão esperar que alguém de dentro resolva, ou eles vão ter que chamar alguém por fora. A questão é, será que isso vai acontecer? O importante dessa cena é que eles sabem agora que o problema é a Wanda. Bom, para o próximo episódio, eu acredito que a gente volte a ver um pouquinho da vida da Wanda, mas já que a gente pegou esse ritmo mais sério da série, é capaz de que agora a gente tenha toda aquela versão do Visão, né, onde ele vai começar a se questionar, começar a procurar pistas do que está acontecendo, né? Talvez essa versão não seja em formato sitcom. E, como a gente viu nos trailers, a Wanda ela vai tentar defender esse lar. Agora, a pergunta que fica é, contra o quê? Como que eles vão invadir isso? Bom, galera, basicamente foi isso. Foi um episódio não tão engraçado, né? Não deu pra fazer tanta piada. O que aconteceu mesmo foi a resposta a várias perguntas que a gente teve e a criação de várias outras, né? Um episódio muito sério, muito focado aí na história do MCU e só nos resta esperar para ver o que vai acontecer. Bom, se você ainda não viu os outros vídeos, eu tô fazendo review toda semana sobre os episódios de WandaVision e eu também fiz um resumo com toda a história da Wanda antes da série estrear. Se você gostou, comenta aqui e até a próxima.